Olá, começamos agora mais um podcast cujo tema é Infocracia, Filter Battle, Desinformação e o Enfraquecimento de Direitos. As nossas palestrantes convidadas de hoje é a professora Michele Assato Junqueira e a professora Samira Aidê da Alfarra Naspolini. A Lorena vai fazer uma pequena introdução do tema e a apresentação do currículo das palestrantes. E nós damos início à contextualização e às respostas que elas vão passar para nós. Primeiramente, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lead na Nuvem. O podcast é parte de um projeto de extensão do grupo de pesquisa da faculdade Direito, Políticas Públicas e Tecnologia, coordenado pelo professor Dr. Yuri Lanes. E essa semana estamos realizando a terceira edição do Congresso Internacional da Faculdade, que é patrocinado pelo Magazine Luiza, pela Cicobi Três Colinas, pela Verifact, pela Unimed de Franca, pelo escritório MVB Advogados, pelo Connect, pelo escritório SGC Advogados, pelo CNPq, IBICT e pela OAB de Franca. Nós agradecemos e a presença das ilustres convidadas também, agradeço demais, é um prazer tê-las vocês aqui. Vamos lá, então, doutora Michele, que é professora, pesquisadora, coordenadora de pesquisa e doutora em Direito Constitucional pela Universidade Mackenzie, é também mestre em Direito Político-Econômico, também pela mesma universidade. Atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação do Centro Universitário Fundação Instituto Ensino para Osasco, certo? E líder do grupo de pesquisa CRIADIRMAC, o Direito à Vez e à Voz das Crianças e Adolescentes, além de vice-líder de outro grupo de pesquisa, Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania. Um prazer, doutora. Prazer é todo meu estar aqui, com vocês em mais um evento, mais um congresso de altíssima qualidade, reencontrar os amigos e poder discutir temas que não são assim tão caros. Obrigada pelo convite, pela acolhida e é sempre muito bom estar aqui. Eu que agradeço. Doutora Samira Aidê, que é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, né? É mestre também pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ISPM, é também professora do Mackenzie também, que nem a doutora Michele, é também professora do programa de mestrado da Faculdade Metropolitana Unida e do Centro Universitário Unifac-Vest, isso? Certinho? Certinho. E atualmente é presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação de Direito, o CONPED, que está aí com a gente nas 3 edições do Congresso. É um prazer, doutora. Prazer é meu, querida. Olá, olá a todas e todos. Estamos aqui também novamente, professora Michele, na terceira edição do Congresso, sempre com muita alegria pelo convite, muita honra, podendo participar de discussões, painéis e aqui também com os podcasts, cumprimentando e parabenizando a Faculdade de Direito de Franca por tamanho evento, né, dessa envergadura que é produzido aqui, né? Então, o envolvimento dos alunos, dos docentes, isso é muito importante e isso passa para a gente, assim como todo um acolhimento que a gente recebe aqui e também, né, registrar a excelência dos temas de todos os painéis e de tudo que eu vi aqui dos dias que eu estive. Agradeço imensamente o convite. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigada. Obrigada. As palestrantes. É claro que a Faculdade de Direito de Franca, na verdade, é ela que se sente muito honrada com a presença das palestrantes, porque a gente pode ver, até pelo currículo que vocês trazem, o quanto são palestrantes preparadas, palestrantes que têm uma influência muito grande no mundo jurídico, no mundo do direito. E isso é importante porque isto acrescenta, agrega para os alunos, para a faculdade e para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Então, eu tenho certeza que será muito agradável e muito enriquecedora essa nossa conversa aqui. Antes de nós começarmos as perguntas para as palestrantes, acho importante contextualizar um pouco do que se trata o tema sobre o qual nós vamos conversar. Então, nesse sentido, acho importante contextualizar dizendo o que significa infocracia. A infocracia é estruturado, esse termo é estruturado
por um filósofo, que é o filósofo Byung-Chul Han, como sendo uma sociedade em que a manipulação informacional, aquela que ocorre através de algoritmos e vigilância digital, ela molda os comportamentos e, principalmente, os pensamentos do público-alvo, operando como uma forma de vigilância sutil, criando bolhas informacionais que ensejam no reforço de crenças e falta de diversidade de perspectivas. O avanço das tecnologias, os algoritmos, tem se fortificado nas redes sociais, isso é um fato, é inegável, né? E, como resultado desse avanço, cada vez mais nós encontramos um estado de isolamento intelectual, cada um dentro da sua bolha intelectual. E é aí que surge a expressão filtro de bolha ou filter bubble. E essa expressão, por incrível que pareça, ela foi cunhada por um influencer, alguém que trabalha nesta área, que é Eli Pariser. Bom, então, é alguém que está falando de algo que ele sabe do que ele está falando, né? E, por sua vez, o conceito de filter bubble, que é filtro de bolha, ele mostra como os algoritmos tendem a nos expor apenas a conteúdos compatíveis com as nossas próprias visões prévias, com as visões prévias dos usuários, limitando o contato com opiniões diferentes daquelas que nós mesmas já temos, o que dificulta o acesso e debates democráticos, acessos a outras opiniões, o que fomenta os debates democráticos. Principalmente sobre o que tange conteúdos voltados para a esfera da política e a esfera de direitos. A título de exemplo, nós tivemos recentemente, na nossa última eleição, o TST identificou mais de 17 mil conteúdos desinformativos monitorados, envolvendo ataques institucionais e manipulação de informações. Mais uma vez, reforçando a bolha de informações. Então, a temática que vai ser tratada aqui será esta. Eu gostaria de... Nós vamos fazer algumas perguntas para as palestrantes, e aí vocês discorrem sobre o tema, as doutoras discorrem sobre o tema. A primeira pergunta eu vou fazer para a professora Samira. Até que ponto a democracia resiste quando a esfera pública digital é dominada por plataformas privadas, cujo objetivo é maximizar cliques e tempo de tela que se baseiam nessas bolhas? Bom, realmente a gente tem dito, né, e o Chul Han trabalha isso até na questão do paradoxo, né, que representa isso, porque, a princípio, tanta tecnologia poderia fortalecer as democracias, né, e não enfraquecer, porque poderíamos ter a sonhada democracia direta, né, com acesso de todos, manifestação de todos com relação às suas opiniões, às suas, né, não precisaria mais nem ser representativa, mas, enfim, ao contrário disso, né, como não é a informação que é veiculada pelas redes sociais, mas a desinformação, o que a gente tem é o contrário. Essas bolhas, elas vão exatamente ser um risco para a democracia, exatamente porque... vamos lá, né? Se a gente for pegar o conceito aí de um dos pilares da democracia, que é o sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É a escolha livre e consciente do candidato no qual você quer votar. E aí, quando você faz uma escolha a partir de uma opinião de bolha, ela não é nem livre nem consciente. Embora, isso o Chul Han fala no Infocracia, né? Não, essa informação, né, na rede, ela não é nem livre nem consciente, muito pelo contrário, né? As pessoas, os eleitores são transformados aí em gado, né? E isso muito por conta dessa outra etapa do capitalismo de vigilância, que é, no primeiro momento, ele capta a sua informação, ele aprende com você os seus gostos, e depois ele vai lhe devolver, né, como a professora falou, dentro daquilo que você quer ouvir, porque é isso, ele quer te agradar para manter o engajamento, né? Então, não é ideológico, não é religião, não é nada disso, é monetização.
né? E aí não importa o que monetiza, né? Porque são redes privadas, né? Então, duas questões aí que me parece que são fundamentais para responder a sua pergunta, né? Uma questão é que, de fato, né, a democracia padece no momento em que a gente tem essa segunda etapa, né, depois da captação, né, é a formação das bolhas, e com a formação das bolhas a gente tem a modulação do comportamento, que é essa segunda etapa perigosíssima do algoritmo. É porque aí você vai se comportar conforme o algoritmo está predizendo, entendendo, acreditando que ele me conhece, ele já decidiu por mim. Então, muitas pesquisas que são feitas com relação a algoritmos que sugerem filmes, que sugerem compras, as pessoas aceitam, porque elas acham que o que o algoritmo decide é o correto, é o melhor, é o mais fácil, né? Geralmente é o mais fácil, obviamente, né? Então, esse é um grande perigo, né? Isso usado dessa maneira, né, para o eleitor e também para o consumo, ele vai modular comportamento e ele vai realmente, né, a partir, inclusive, de criação de perfil falso, né? A gente já verificou isso em outras eleições, né? Então, modula comportamento e, por outro lado, essa questão que é fundamental, que a gente tem que parar para refletir, que se é fato que hoje todos os aspectos da nossa vida são perpassados pela tecnologia, a ponto de que a gente tem uma dependência que sem ela a gente não faz mais nada. Por outro lado, também é fato que essa tecnologia, como a professora falou, ela é privada. Ela tem dono, então a gente acaba, né, entregando nossos dados, se deixando modular, né, nessas bolhas, nesses comportamentos, por empresas privadas que têm o seu interesse específico, que é a sua monetização, né? Então, realmente, eu entendo que para a democracia a gente representa um risco muito grande, né? Porque esse comportamento das bolhas reforça aquela crença daquela pessoa naquilo ali, e ela só vai receber coisa que está reforçando, né? E aí a decisão dela não é uma decisão nem livre nem consciente, né? É uma decisão manipulada pelo algoritmo. Se fala até hoje em soberania algorítmica, né? Eu lembro um pouco da biopolítica do Foucault, né? O algoritmo aí manipulando o comportamento, né? Então, realmente muito perigoso. Esse é o meu entendimento. É como o próprio Byung-Chul Han, ele fala que, na verdade, é uma falsa sensação de liberdade, a Exato. quantidade de conteúdo, mesmo que seja grande, que tenha muita informação, você acaba só tendo acesso àquilo que tá ali na sua bolha, e, na verdade, você tá se prendendo, né? O algoritmo, ele te prende, ele não te liberta. Exato. Sim. Exato. E agora eu gostaria até de redirecionar uma pergunta para a doutora Michele, né? Gostaria de perguntar, com relação ao que é defendido pelo Byung-Chul Han, sobre como o excesso de informação não leva à liberdade, mas sim à sobrecarga e à manipulação, com a regulação estatal, ela seria suficiente para conter essa infiltracia? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. A gente tende a pensar, né? E no Brasil a gente tem esse costume de achar que a positivação, que a criação de normas vai resolver todos os nossos problemas sociais, políticos, jurídicos. E muitas vezes não é a falta de lei. É claro que a gente precisa, eu acho que é necessário a gente fazer a regulação das plataformas, mas nós já temos muitos instrumentos, né, de responsabilização que poderiam ser utilizados. Eu acho que pode até parecer um jargão, né? Mas é preciso também uma educação, né, digital para que as pessoas reconheçam. A maioria ali da população, vocês mais jovens, né, já nasceram nativos digitais. Mas eu não nasci, né? E eu acho que as professoras também não nasceram nessa vida já tecnológica. Então, nós temos, né, sim, alguns problemas de detecção, né, desse novo jeito de viver, desse novo meio ambiente, que é agora o meio ambiente digital. Então, é preciso a regulação? Sim, é preciso, mas é preciso também que as pessoas entendam o seu papel na proteção dos seus próprios dados, né? Eu estava mais cedo, justamente num painel, e uma das meninas foi fazer uma entrevista, que eu acho que é para o trabalho, né, que vocês desenvolvem na faculdade. E eu estava falando para elas, né, a proteção de dados, assim, um direito fundamental, a gente já tem a LGPD há algum tempo, mas as pessoas, ainda outro dia eu vi uma pessoa festejando que tinha tirado a carta de motorista e colocou a foto da carteira de motorista com todos os dados, número do RG, nome de pai, de mãe, data de nascimento.
Eu falei assim, gente, isso aí, porta aberta para uma fraude. Então, é necessário tudo isso. A gente também conversava pela manhã, né, da questão da filosofia das redes. Eu trabalho muito com proteção de direito da criança e do adolescente. E agora a gente tem o ECA digital, Uhum. né? E dentro do direito da criança e do adolescente, desde 1988, a gente consagra, né, a responsabilidade de pais, sociedade, família, todo mundo junto, e Estado também, né, na proteção do direito da criança e do adolescente. Então, não é uma novidade. É claro, o ECA digital traz algumas particularidades, mas a gente tem o ECA desde 1990, com essa responsabilidade compartilhada. E é meio que senso comum a gente dizer, nossa, mas os pais devem controlar aquilo que as crianças acessam. Só que não é tão fácil assim, né? Identificar o conteúdo e ter todo esse poder aí Então, a gente precisa, de fato, essa responsabilidade compartilhada. E em todos os setores, quando a gente fala dessa regulação, né, de internet ou das tecnologias, também há essa responsabilidade compartilhada, que deve ser compartilhada. Então, minha posição é no sentido de que sim, a regulação é necessária, mas é preciso também uma educação digital, né, para todos aqueles que estão inseridos nesse sistema, né? Porque senão a gente continua também refém disso tudo, né? A professora Samira estava falando aí dos riscos para a democracia, e a educação também é um elemento essencial em todos os campos, né? Para essa informação ser mais livre, porque senão a gente se insere nessa bolha eterna, né? E a gente tem um novo voto de cabresto, né? Em pleno século XXI, onde a gente não percebe. E o tempo inteiro a gente é bombardeado, né, com essas informações, com patrocinado. Todo mundo deve se lembrar nas últimas eleições, se você segue um determinado deputado, candidato, né, a deputado, só vai aparecer pessoas ligadas àquele deputado. E daí não te dá a opção de conhecer um outro lado, nem que seja para criticar, né? Mas a gente nem é exposto a esse tipo de conteúdo. Então, isso é muito problemático, né? Então, cabe a nós também sairmos disso, mas eu tenho a impressão de que muita gente também nem se identifica dentro dessa bolha, né? Parece que o mundo é assim, né? A gente vai criando aí um universo paralelo, em que as pessoas também ficam ali confortáveis, né? A professora Samira também citou Foucault, é justamente aquela docialidade, né, dos corpos que ele dizia. Então, você torna essas pessoas dóceis porque eu não tenho contradição, então eu sou feliz assim, todo mundo concorda comigo, porque todo mundo que aparece na minha rede concorda comigo, e se não concordar é só deixar de seguir? Então, parece que a vida é assim, né? Como se a gente simplesmente deixasse de seguir e vamos em frente. Mas isso é muito ruim, porque afasta o nosso pensamento crítico, né? Também o que o conflito nos traz como desenvolvimento mesmo, não só para crianças e adolescentes, porque a gente se desenvolve durante toda a vida, né? A gente muda de opinião e isso é o grande ponto positivo de ser humano, né? De poder mudar de opinião e poder aprender o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não tem nem essa oportunidade, né? Porque estamos sempre convivendo com aquilo que nos torna mais felizes de forma artificial, porque depois a vida não é assim, né? E sobre essa oportunidade de poder mudar conforme a vida, conforme as mudanças de opiniões naturais, né? Hoje as crianças elas são inseridas no meio digital antes mesmo de serem alfabetizadas pelos pais, né? A minha geração, pelo menos, ainda pegou uma parte que a internet ela estava crescendo, mas sempre fui inserida no meio digital, desde sempre. E, na verdade, um dos motivos que me motivou, assim, que me fez querer, né, esse tema, que achei muito interessante, a doutora Yara fez uma defesa na semana jurídica da faculdade sobre a redução da escala 6x1. E eu vi muito na internet que tinha muita falta de informação, mas que era basicamente motivada por essas bolhas, né? Muita gente discutindo que era inviável ou que era viável, porque não tinha acesso total à informação que estava sendo disponibilizada, porque estava vendo que o meu candidato compartilhou que vai ser ruim, então eu acho que vai ser ruim também, por esses motivos que ele me apresentou. Uhum. Sem Sem contraposições, né? contraposições. E por isso que às vezes é tão difícil também as pessoas lidarem com o que é diferente, né? Lidarem com o conflito, porque não estão expostas a isso. Sim. É como se
dentro da minha bolha, né? Todo mundo concorda comigo e é tudo muito pacífico. E aí a dificuldade de lidar com o diferente, né? E a criação até de uma intolerância, que às vezes é fora do controle, né? Sim. E mesmo que eu tenha tomado essa palestra da doutora Yara como motivação, eu fico pensando muito sobre outros direitos, não só trabalhistas, né? Mas direito das mulheres, direito de minorias como a comunidade LGBT. Eu acho que, pelo menos ultimamente, está muito em foco. Eu acho que é muito preocupante. Eu acho que afeta muito, essas bolhas afetam demais, principalmente essas comunidades mesmo. Uhum. Eu vou aproveitar o gancho aqui para já emendar uma outra pergunta. Mas a gente não pode deixar de pôr atenção no paradoxo que surgiu, né? E esse é um paradoxo que o próprio Churran traz. Se por um lado a informação se propõe a aperfeiçoar o ser humano, a trazer mais liberdade para o ser humano, no outro lado, o contraponto disso é que ela traz uma sobrecarga mesmo, no sentido de talvez aprisionar as pessoas, cada uma dentro das suas bolhas, dos seus guetos, né? E quando a professora Michele, a professora Samira, fala do risco e do perigo para a democracia, da necessidade não só do Estado promover as políticas públicas nesse sentido, da necessidade de uma educação digital, é importante, então, a gente lembrar que quando a gente fala de educação digital, vem todo mundo para a educação digital. Não é para educar adolescentes apenas, crianças apenas. Os pais também precisam ter acesso, porque os pais também estão presos, cada um na sua bolha digital, né? E parece que isso vai perpetuando a diminuição de direitos de minorias, a diminuição de direitos de classes específicas. Então, nesse sentido, eu queria que a professora Samira discorresse um pouquinho para nós no que a desinformação e o excesso de informação traduzem e perpetuam fragilidades sociais e educacionais. Bom, perfeito, né? Dentro dessa ideia que nós falávamos do algoritmo, né? Criando as bolhas e modulando comportamentos, a gente tem também que, ao reforçar esse tipo de comportamento, né, de um racismo estrutural, de um machismo estrutural, de uma homofobia, né, o algoritmo também está aprendendo com esse comportamento, né? Então, o que a gente tem visto? Eu falo, quando a sociedade tinha avançado um pouquinho sequer nesse sentido da representatividade de mais mulheres em espaços que até então eram só ocupados por homens, né? Os negros nem se fala, né? Que são a maioria da população brasileira, e a gente vê também com tão pouco acesso, principalmente a espaços de poder, né? E também a discriminação com relação a LGBTQIA+, enfim, e outras minorias, né? Quando a gente via que estávamos entrando numa fase de um pouquinho de conscientização com relação a isso, me parece que a gente dá um passo atrás, né? Então, temos a informação, mas daí a contra-informação, e com isso o algoritmo aprende, né? E aquilo que tem sido delegado para o algoritmo decidir neste sentido, tem voltado sempre desta forma, de uma forma discriminatória. Então, isso já acontece com algoritmos em banco, que vão só aprovar crédito para pessoas brancas, para homens brancos, né? Algoritmos de reconhecimento facial, que vão dizer que pessoas mais suspeitas são pessoas, né, que têm a pele negra, né? Então, assim, ele aprende com a sociedade e devolve para a sociedade um reforço de algo que é muito pernicioso. E aí, nesse sentido, sigamos na ideia do modelar comportamento, aí as pessoas têm a tendência de achar que aquilo que vem do algoritmo está correto. Porque a gente é falível, a gente é humano, nós somos subjetivos, mas o algoritmo não, porque ele é uma linguagem artificial, ele é matemática, ele não erra. Esse é o ponto de vista, né, que a gente vê muito nas pessoas, né? E quando, na verdade, não é verdade, né? A programação do algoritmo é feita por determinado tipo de pessoa, dentro de um determinado paradigma. Inclusive,
voltando à questão das empresas privadas, né? A gente fala muito também do colonialismo de dados, porque realmente, junto com tudo isso, vem a visão de mundo do Vale do Silício, né? Então, a gente repete por meio dos algoritmos, né? Um monte de discriminações e violações de direitos na sociedade que parecia, assim, que a gente já vinha conseguindo romper, né? E aí é isso, no outro do Schunk, ele fala do enxame, né? Que daí também é essa preocupação, porque a gente tem a informação chega nas pessoas, mas para cada uma vai bater de um jeito, né? E aí as pessoas vão ter aquele comportamento do enxame que ele diz, né? Então é isso que a professora Michele falou, de repente um discurso de ódio, da noite para o dia você leva uma vida para fazer uma carreira e da noite para o dia você vê ela, né? Por quê? Porque alguém vazou uma mentira a seu respeito por uma deepfake ou uma fake news e aquilo, né, vaza e já vem o discurso de ódio, porque aí as pessoas querem se manifestar, mas ele fala que não é nada que construa. Não é aquela coisa da massa que se reúne em torno de um objetivo comum do nós, né? São individualidades, né? Botando para fora a sua frustração, o seu ódio, o seu, né? Contribuindo exatamente para endossar uma bolha que já vem criada, que já vem pronta, que já vai direcionando o comportamento dela, né? Então, a informação demais, né? Dessa maneira enviesada, né? Ela também realmente ela é muito perigosa porque a gente vê que ela mobiliza, né? Mobiliza e aí as pessoas dentro da ideia de um anonimato, né? Elas saem xingando, esculhambando e falando coisas como ele fala o shitstorm, né? O shitstorm, que é o que vira a internet, tribunal da internet, né? A pessoa vai dormir bem, ela acorda condenada. Cancelamento, bem lembrado. Então, são outros aspectos aí do perigo. Interessante como molda comportamento, né? Porque muitas pessoas que usualmente não têm aquele comportamento, acreditando num anonimato da internet, adotam um comportamento totalmente diferente do comportamento habitual que ela tem. E aí a gente vai percebendo que é um comportamento que tem sido ditado pelos algoritmos, que tem sido planejado, formulado pelos algoritmos. E as pessoas vão todas caminhando como manada conduzida para que os algoritmos determinam que seja feito. E muito interessante o ponto que, como os seres humanos são tidos como muito falíveis, e os algoritmos não erram nunca, o que não é verdade. Porque a gente precisa se lembrar que alguém alimenta as informações dos algoritmos. E este alguém é um ser humano que tem o seu viés político, tem o seu viés cultural, tem o seu viés de gênero, o seu viés homofóbico ou não. A gente tem visto a todo momento o uso dos algoritmos para estabelecer um padrão. Nas relações de trabalho, isso tem sido cada vez mais frequente. As empresas deixam de contratar um determinado perfil de trabalhador, normalmente de trabalhadora, porque o algoritmo foi programado para não aceitar aquele candidato, normalmente aquela candidata, para a vaga de emprego. E como é o algoritmo que está dizendo, a gente tem uma tendência a acreditar no exato, ao invés do que o ser humano, da sensibilidade humana. Do feeling, né? E talvez essa seja a melhor qualidade e vantagem que o ser humano tem, que é a sua sensibilidade, né? Interessante. E um toque de subjetividade, porque isso faz parte do importante, ser humano, né? É importante. O erro é importante. O erro é importante. Verdade. E fazendo uma junção das falas, sobre dar passos para trás, eu tenho visto, muito pessoalmente na internet, que começou um movimento, ultimamente, acredito que tenha vindo dos Estados Unidos, sobre uma cisão na comunidade LGBTQIA+, e uns anos atrás, quando eu entrei na internet, eu pensava que a comunidade realmente estava tendo um avanço, estava ganhando direitos, e aí agora eu vejo essas opiniões sobre cisão da comunidade LGBT dentro dela mesma, sabe? Pessoas que integram a comunidade querendo se separar totalmente disso, e isso acaba até
influenciando na minha bolha. Tipo, eu nunca tinha visto essas opiniões, e aí gente muito próxima de mim começa a ter opiniões totalmente controversas de uma hora para outra, totalmente influenciada por esse algoritmo, por essas informações vindas lá de fora. Né? Então, com isso, eu também já queria até puxar uma pergunta para a doutora Michele, né? Que é, será que a hiperconexão digital, ela pode levar a um esgotamento social e a novas formas de resistência? Olha, essa questão da hiperconexão, e daí, de novo, né, voltando aí para a questão da criança e do adolescente, o Jonathan Haidt, né, que é o autor que ficou famoso aí pela geração ansiosa, tive a oportunidade de assistir uma conferência com ele, e também na leitura do livro, que a conferência é baseada no livro. Ele vai trazer algumas questões muito interessantes, né? Especialmente a questão de adolescentes nas redes sociais, e ele faz um estudo a partir de 2012, que é quando as redes sociais se fortalecem e tornam quase que, né, um modo de viver, né, para adolescentes, o quanto que isso influenciou no desenvolvimento. Aí ele traz, né, a questão de meninas e meninos, que segundo ele os efeitos são diferentes. Nas meninas tem muito essa questão da pressão estética, então a gente vê os efeitos, né? Crianças, comentei isso hoje pela manhã, crianças com 6 anos de idade sentindo a necessidade de uma rotina de skincare. Como assim, né? Uma criança de 6 anos. E muitas vezes os pais alimentam esse desejo. Ah, mas ela está feliz, está contente, não sei o quê. E a gente vê relatos de gastos de R$ 1.000 por mês com rotina de skincare para meninas de 6 anos. Então, vão criando essas necessidades totalmente, né, desnecessárias, uma adultização, e daí a gente fala aí do Felca, que ficou famoso, né? Sim. Mas uma adultização precoce mesmo, dessas necessidades e né, o que a gente, enquanto mulher, sempre ouviu, né, da pressão, que é preciso ser alta, preciso ser magra, preciso ser bonita, preciso ser isso, mas de uma forma muito impactante das meninas, porque tem a questão da imagem, né? Então, a gente vê também movimentos contrários de não utilização de filtros, por exemplo, mas a gente sabe que foram instrumentos, né, criados justamente para te viciar. É claro que todo mundo gosta de se ver mais bonita, né, com uma pele bonita, se ver bonita na foto, mas as crianças têm dificuldade de entender que aquilo não é real. E daí eu tô linda na internet, mas quando eu me olho no espelho não é isso que eu vejo. Então tem uma pressão estética que acaba dificultando e criando doenças mentais que a gente sabe que depois, né, a ansiedade, a depressão e tudo mais. Agora, nos meninos, né, ele aponta os meninos não sofrem tanto até por, acho que é uma concepção cultural, os meninos não precisam ser bonitos, né, mas os meninos precisam ser fortes, os meninos precisam resolver todos os problemas. E não é assim, e eles entendem que não é assim, e isso a gente não consegue também artificializar na internet. Então, para os meninos, tem muito do isolamento social. Então, os meninos se fecham mais dentro de casa, né? Isso também é muito ruim, porque se eles não socializarem, o que vai ser do mundo? O que vai ser, né, das relações humanas? Então, tudo isso é muito complexo, né? Por isso que o Jonathan Haidt, ele propõe que não utilização de redes sociais, né? Pelo menos até aí os 13 anos, né? Que é o que a gente faz aqui no Brasil, os 12, né? A partir dos 12 é adolescente, antes é criança. Então, ele propõe o que você diz aí, dar esses passinhos para trás, e daí, por conta disso, a gente tem medidas como a proibição de celulares, né, na escola, e todo mundo que experimentou diz que funciona, né? E até para incentivar coisas que estavam sendo deixadas de lado, como o direito ao brincar. E quando a gente fala em brincar, não é brincar só no joguinho da internet, né? É socializar, né? Estar junto. E já há estudos, né, do quanto, porque tem algumas escolas que adotaram até um pouquinho antes, né, essa proibição aí de celulares, o quanto que a escola voltou a ser mais barulhenta, né, e o quanto que as crianças estão socializando, porque de fato, talvez a gente precisa voltar um pouquinho, né, e resgatar aí alguns valores para ver se a gente consegue de alguma forma, né, reverter aí o caminho, né, mudar a rota, né, como alguns dizem. Muito obrigada, doutora. Então, a bolha de informação parece que, de um jeito ou de outro, ela vai também conduzindo as pessoas para cada um ficar, cada um dentro do seu quadrado, né?
as crianças e os pais das crianças que concordam que crianças de 6 anos façam maquiagem vão se fechando num círculo de que só quem pensa desse jeito participa. Os pais que não pensam assim, por outro lado, vão formar os grupos dos pais que não pensam desse jeito. Então, a questão que a gente tem para debater, e eu gostaria que a professora Samira me ajudasse nisso daqui, é o seguinte: a bolha de filtro pode transformar lutas por direitos em guetos digitais, onde só quem concorda consome, sem alcançar a sociedade mais ampla e sem gerar debates democráticos. É exatamente dentro do que a gente estava falando, né? Pode sim, né? Pode sim. E até, inclusive, essa falsa ideia da realidade, né? Que esse que é o principal problema, né? Então, a pessoa que vive naquela bolha, ela tem uma visão da realidade, que a realidade é daquela maneira, né? E aí, com isso, ela se aliena, né? Acho que seria um pouco aí a caverninha do Platão, né? Ele vai ver só aquilo que está posto ali para ele ver, e como a gente sabe, a alienação, ela também acomoda, né? Ela é cômoda, né? Então, a questão de lutar por direitos, né? A questão de se mobilizar é algo que precisa da inquietação, né? É algo que exige uma inquietação, que exige um inconformismo, uma indignação, né? E a gente vê, a pessoa se indigna, ela se indigna com aquilo que o outro falou na bolha dele, o que que eu vou fazer? Eu vou xingar. Ela xingando, ela resolve todos os problemas dela, porque ela acha que ela se manifestou, que ela agiu, que ela fez algo, mas de concreto, né, a gente não vê nada acontecendo. Quem fala disso também é o Bauman, né? Eu sei que a professora Yara também gosta do Bauman. Eu me lembro daquela vez, daquelas manifestações na Paulista, 2013, por aí, né? Que era o seguinte: as manifestações na Paulista, você ia lá ver, tinha um com cartaz, contra o aumento da passagem de ônibus. Tinha outro com cartaz, a conta de luz está muito alta. Aí tinha um outro com cartaz, volta da ditadura. E aí você dizia, é a manifestação da Paulista, na Paulista, de seres isolados se manifestando, cada um dentro daquilo que era a sua reivindicação. Então, a gente está perdendo muito essa coisa da empatia com o outro, né? Do respeito, como o Chum também fala, né? De enxergar o outro e ter o respeito pelo outro, que isso exige um afastamento, né? Para reconhecer, né? Não, a gente é o espetáculo também, né? O espetáculo, e com isso as reivindicações, elas não se organizam, elas não vão em frente, né? As pessoas consideram resolvidas ali e são singulares, né? São reivindicações singulares, não são mais reivindicações de um coletivo, né? Isso faz com que as pessoas percam essa sensação de pertencimento a um coletivo, que também, por outro lado, embora seja cômodo, seja confortável, vai gerar esses problemas de saúde mental que a professora Michele estava falando, né? E no caso da criança é muito mais complicado, porque, como você tinha dito, às vezes com 6 anos, qual é o discernimento que ela já tem do ponto de vista de formação? Meu Deus, no penal a minoridade é 18 anos, não é verdade? Por quê? Porque se entende que ele ainda não tem um desenvolvimento mental adequado para ter a ideia de certo e errado, né? Então, como é que com 6 ele já conseguiria ter esse discernimento para estar solto no mundo virtual? Né? Então, acho que minha resposta seria mais ou menos por aí. E essa comodidade, né, que o isolamento ele gera, né, como a doutora Michele também disse, né, no caso do isolamento dos meninos, por exemplo, isso só acaba retroalimentando esse fenômeno de bolha. Então, é muito perigoso, vai retroalimentando e vai crescendo cada vez mais. E aí, isso me deixa um pouco agoniada, particularmente, com relação aos direitos das minorias. Especialmente. E se isso não vai contribuir para reforçar ainda mais estigmas, legitimar as políticas de exclusão, porque se as pessoas vão se fechando, cada uma delas dentro da sua própria bolha, automaticamente elas vão se excluindo
por iniciativa própria do contexto social. Então, nós teremos segmentos separados, estanques uns dos outros, que não conversam entre si. E se não houver essa indignação, se não houver esse movimento, é difícil sair um processo de crescimento se não tem movimento. Porque se todo mundo ficar estagnado, confortavelmente na sua bolha de acolhimento, não vai surgir nada de novo, porque não tem a movimentação necessária para a evolução. Porque a evolução surge com o movimento das pessoas, Verdade. especialmente aquelas que ficaram indignadas e que pedem novas medidas, né? Por acaso, as professoras têm alguma ideia para resistência a isso tudo? Acho difícil. Se as professoras tiverem, não precisa nem falar agora. Passa para a gente depois, para a gente monetizar isso daí também. Porque acho que está todo mundo pensando tanto nisso. Mesmo o Hung, ele tenta, ele traça um panorama, mas a solução me parece complicada de ser alcançada, porque não é um processo, não é algo muito simples para ter soluções simples. Não é. Acho que é processo mesmo, é movimento, né? E é muito acachapante, né, essa coisa da tecnologia, né? Então, ela vem e ela realmente mobiliza nesse sentido, né? E aí você fica meio que gritando sozinho no escuro, né? Você não tem muito... E o problema também, né, professora, que lembrando que a democracia, ela não é só o governo do povo, ela é também a proteção dos direitos das minorias contra as maiorias. Porque se a gente cai na questão da maioria lincha, né? Maioria é perigosa, né? Então, nesse sentido, a gente, né, for medir o tamanho das bolhas, daqui a pouco nós temos bolhas aí criadas, né, com essas ideias, como a gente está vendo nos Estados Unidos agora, por exemplo, de supremacia branca e etc., que voltou a ser debatido lá, né? Uma coisa absurda que já se imaginava que a gente já tinha superado, né? Mas, professora Yara, eu ainda vou, não sei se é porque nós somos professoras, mas ainda vou no que disse a professora Michele, quer dizer, é educação, é conscientização, né? É realmente utilizar os espaços para mostrar, olha, você está, né, entrando numa bolha, você está sendo manipulado, você está sendo utilizado, né? E você... É claro que não é tão simples das pessoas perceberem, mas é só com a educação, desde cedo, né? E com os pais, como a professora Yara falou, mas também com as crianças. Claro, com uma regulação que dê proteção, porque, por outro lado, a gente se sente muito desprotegido com relação a tudo isso, né? Mas a regulação ela tem que vir acompanhada de uma educação, senão o desastre ele é grande, né? E não quero ter um discurso pessimista, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que a gente vê, estava até conversando aqui com as meninas, né, antes de começar o nosso podcast, ao mesmo tempo que a gente vê esse enxame da criação da necessidade do morango do amor, Isso. né? Que foi aquela coisa, todo mundo precisa agora comer morango do amor. A gente ainda tem movimentos, a gente percebeu, né, esse movimento popular, né, das últimas semanas contra a PEC da blindagem aí, e que de alguma forma a gente conseguiu unir, né, o que a internet também tem criado, essa dicotomia direita-esquerda, né, mas a gente conseguiu unir direita e esquerda em prol de um único objetivo. Então, eu espero que também sirva, né, para que as pessoas entendam que sim, né, o povo tem força, historicamente tem força, a resistência, a revolução, ela pode existir, né? O que a gente precisa é começar a entender que o que pensa diferente de mim não é meu inimigo, né? E que ele pode pensar diferente de mim numa coisa X, mas na coisa Y a gente pode ter algo em comum, né? O que me incomoda muito nos algoritmos é que muitas vezes a gente vai automaticamente excluindo, né, as pessoas desse ciclo porque em algum momento ele pensou diferente de mim, né? E o quanto que isso pode ser rico. Então, acho que talvez seja um momento, né, de muitos acertos que ainda precisam ser feitos, mas eu tenho esperança. Mas é importante ter esperança. E eu acho que foi apontado um bom caminho aqui, que é a educação digital, que é o diálogo, né? E
A tecnologia traz vantagens muito grandes. Todos usam tecnologia. E a tecnologia em si é uma ferramenta. Sim. Pode ser usada para um aspecto e usada em outro aspecto. Então, quando eu estou dizendo usada, é usada mesmo, né? A tecnologia traz bastante informação boa, informação interessante, que facilita muito a vida da gente, mas também pode trazer coisas manipuladoras, Claro. desinformação, Sim. né? Então, talvez seja interessante, dentro desse pacote de educação digital, as pessoas começarem a entender como que funciona a tecnologia, É. que estas empresas privadas que têm interesse em capital, em monetizar, que começam a interferir no Estado, o poder Sim, estatal hoje, sim. e a gente tem visto isso, sobretudo nos Estados É. Unidos, né? Uhum. As grandes empresas de tecnologia são empresas que nem escondem a interferência que elas fazem Sim. nas tomadas de decisões políticas. é. Então, o interesse capital, ele tem sido usado, ele é usado. Então, talvez seja importante as pessoas começarem a entender o que é um algoritmo, como funciona, de onde vem o algoritmo. Ele não nasce como os bebês, É. ele é criado de alguma maneira, Uhum. não é? Então, isso tudo é importante até para que nós possamos usar o que é positivo da informação e tentar, de alguma maneira, a resistência para manipulação, para desinformação, para a gente não ser conduzido para um caminho que nem é o caminho que a gente escolheu, o caminho que a gente queria, né? Então, essa percepção humana a gente tem que resgatar, e talvez essa seja a melhor resistência que a gente possa manifestar, né? Olha, nós vamos encerrar o podcast, mas eu agradeço imensamente. Imagina, Eu falo em eu nome que da agradeço. Lorena também. Agradeço E também. falamos em nome da faculdade. Eu agradeço o Centro de Estudos que ajudou a formular estas questões, Verdade. porque elas foram formuladas com muito carinho e são questões excelentes. estudo, Vocês estão de exatamente. parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Prazer, Então, doutoras. a faculdade só pode agradecer a excelência do conteúdo desse Imagina. podcast, das explicações que as doutoras trouxeram. Olha, os professores contribuíram bastante. Que bom. Agradecemos Essa é a nossa- muito a prazer. participação vontade. das professoras e agradecemos a participação de todos vocês, de todas vocês que estão nos ouvindo e que sigam os podcasts. Vocês puderam perceber que os temas são excelentes. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Até logo.